Meu nome é Milena da Silva, tenho 24 anos, sou casada com o Wilton Rodrigues do Prado e resido aqui em Guarantã há um pouco mais de 8 anos, né? Sou filha de Janete da Silva, Paulo José da Silva, não sou muito conhecida aqui na cidade, porque a gente não residia aqui, a gente morava em Marcelândia, depois mudou para Sinop, e há pouco mais de 8 anos a gente veio morar aqui em Guarantã. Então, assim, a gente, comparado a alguns outros candidatos aqui, a gente é jovem nessa cidade. E a questão da minha experiência, como alguns citaram, eu não sou graduada em muitas coisas, o que eu tenho mais é experiência com as crianças e adolescentes, né? Eu sou conselheira de um grupo de adolescentes e educadora de um grupo de uma escola bíblica infantil. Então, assim, há mais de 8 anos eu já tenho esse convívio direto com crianças e adolescentes. E eu tenho, todas as vezes que eu penso por que eu estou me candidatando ao Conselho Tutelar, eu penso nessa experiência que eu tenho, né? Que eu já tenho vivido, que eu tenho presenciado com as crianças, com adolescentes, foi o que me motivou a estar me colocando como candidata, a pensar a respeito da importância do Conselho Tutelar para a sociedade no geral. E é isso, né? Estou aqui como candidata, disposta a participar dessa candidatura para o Conselho Tutelar. Eu tenho sempre comentado aqui que só o fato de passar por todo esse procedimento para chegar entre as novas e concorrer aí ao cargo, já é uma grande qualificação, né? Sim, porque assim, alguns citados aqui, alguns companheiros que estão candidatando, citaram, a gente tem uma prova, né, teórica, e depois a gente tem um teste psicológico. E às vezes a pessoa pensa assim, que é uma coisa fácil, simples, mas não é. A gente sabe que o ECA, ele é bem extenso, ele tem 267 artigos, então assim, é um estudo. Eu, antes de me candidatar ao conselho, eu sabia mais ou menos o que era o trabalho do Conselho Tutelar. Mas quando eu comecei a estudar, eu comecei a ir atrás de conhecimento para poder participar da prova, eu vi que abrange muito mais do que eu imaginava, né? É uma coisa que você tem que realmente ter desejo, vontade de se capacitar. Eu sei que o que eu tenho aqui agora é o mínimo, né? Eu estou começando ainda. Quando eu tive certeza de que eu ia me candidatar ao Conselho Tutelar, foi esse ano. Então, eu comecei a estudar. Então, eu sou muito jovem ainda. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais depois, né? Se eu conseguir, em nome de Jesus, entrar para o Conselho Tutelar, aí eu vou tomar a experiência que necessita. Mas, só da gente estudar, a gente está ali procurando aprender, já é uma coisa muito importante. Se capacitar, ir atrás de saber o que a gente deve fazer, o quão importante esse trabalho é uma coisa muito importante. Isso, por si só, já é algo muito relevante para a gente. Agora, como cidadã guarantaense que você já é hoje, sim, o que você pode contribuir para a proteção do jovem adolescente de Guarantã? Isso é questão particular sua, sim. Você já fez um breve resumo, gostaria que você detalhasse. Então, nesses mais de 8 anos que eu trabalho, assim, diretamente com criança e adolescente, com trabalhos sociais, com essa experiência, eu acredito que por mim, por ter visto muitas coisas, no atendimento que a gente faz, nos trabalhos que a gente vai para a rua, eu acho que, como cidadã, eu posso fazer o meu melhor, dar o meu melhor todos os dias, né? Que nem eu falei. Eu ainda não tenho a experiência que muitos têm de estar ali atendendo ocorrências, resolvendo BOs, mas só de estar aqui, me propondo, me colocando à disposição, eu acredito que eu posso todos os dias, nesse processo de aprendizagem, de amadurecimento, fazer o meu melhor para o crescimento, para o meu crescimento mesmo, né? Por quê? Nesse tempo que eu vi todas as situações, eu até anotei aqui, algo para poder estar falando, que eu fui pesquisar depois nos meus estudos, que até 2019 eram registrados 243 casos por dia de agressão a criança e adolescente. E em 2021 foram registrados mais de 20 mil casos. Então, se a gente parar para pensar, às vezes a sociedade está tão corrida, tão envolta na própria vida, que não para ver o quão sério é o trabalho do Conselho, o quão sério é o que as crianças e adolescentes têm sofrido. E desde que eu me coloquei como candidata, que comecei a estudar, eu comecei a me atentar muito mais a isso. Quem me conhece no pessoal sabe, eu sempre gostei muito de ver jornais, de ver casos, para poder estar sempre antenada nisso. Mas quando eu comecei realmente a olhar com esse olhar mais atento, que eu me recordei, poxa, eu tenho trabalhado com criança e adolescente há mais de 8 anos. Mas como que é realmente a realidade da criança e adolescente? Às vezes a gente, aqui no nosso município, a gente tem um contato, mas isso é muito maior do que a gente imagina, né? 20 mil casos em um ano é muita coisa. Então, assim, como cidadã, eu acredito que me esforçando, me preparando mais, futuramente, se eu conseguir entrar,
Eu sei que na experiência do dia a dia eu vou amadurecer muito mais nessa área. Então, o que eu posso falar é que eu vou dar o meu melhor, garantir que eu vou me empenhar, que eu vou me capacitar muito mais e fazer o que eu puder para poder atender ao que foi me passado, né? Eu acho que a próxima pergunta que eu tenho a lhe fazer aqui, ela encaixa diante do que você está falando. Inclusive, ontem eu entrevistava a Emirela, tenente-coronel, e ela falava para nós que, eu até fiz esse questionamento para ela, com relação à violência na mulher. Não era divulgado ou aumentou tanto os números, né? Ela falou, não era divulgado. E aí eu digo hoje, a mesma coisa, você apresentou alguns números aqui. Então, a violência sempre aconteceu, mas não existiam os conselhos, não tinha participação tão efetiva igual tem os conselhos tem hoje. Sim. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, qual seria, na sua opinião, a importância dos conselheiros tutelares para a sociedade? Então, eu penso assim, que nem você falou, não era que não tinha, né? Era questão de divulgação, ou até mesmo a divulgação atenção. E denúncia, né? Exato, e até a atenção da população para esses casos, né? Que às vezes, que nem eu falei, às vezes a pessoa está tão na correria ali, que ela vê um ou outro caso, ela pensa, não, é só isso. Não é só isso, é muito maior do que a gente pode imaginar. E às vezes a pessoa pode pensar assim, as pessoas que nos ouvem agora, que ouviram os outros candidatos, pensar, mas por que ela ou ele está se candidatando ao Conselho Tutelar? A gente sabe que existe o ECA, a gente sabe que existe leis para serem cumpridas, mas eu te pergunto, quem vai cumprir essa lei? Né? Quem vai fazer essa lei ser cumprida? É o conselheiro tutelar. Só de eu estar aqui, dos meus colegas estarem se candidatando, a gente está se propondo a se fazer cumprir essa lei. Né? Se todo mundo desse essa atenção, olhasse com essa atenção para o conselho, visse realmente a importância que é o conselho tutelar para a sociedade, ele ia pensar diferente. Porque às vezes a pessoa pensa, é só mais um trabalho. Não é só mais um trabalho, é algo que abrange algo muito além do que a gente pode imaginar. Então, para se fazer cumprir a lei, a gente precisa do conselho tutelar. Então, o conselho tutelar, ao meu ver, é de suma importância para a sociedade, para a defesa, para os direitos da criança e adolescente. Às vezes a pessoa pensa assim, talvez o conselheiro não faz o trabalho que ele tinha que fazer. Mas vamos pensar, se tendo o conselho, as pessoas já falam isso, imagina não tendo o conselho tutelar. O que seria? Né? Como que ia ser a sociedade se não tivesse esse trabalho, se não tivesse o ECA, se não tivesse pessoas como eu, como os outros candidatos, que se dispusessem a cumprir essa lei. Então, assim, para mim é de suma importância, estou aprendendo agora, é o meu primeiro, né, é a minha primeira vez como candidato ao conselho, sou jovem ainda, mas só de eu começar a entrar nesse meio, a estudar, eu já percebi que a parte do conselho tutelar e do conselheiro é de suma importância para a sociedade, para a defesa dos direitos da criança, do adolescente e da família também, né? Sobre essa importância, você deve ter estudado também um pouco já sobre isso, né? Gostaria que você falasse sobre as atribuições do Conselho. Claro. Eu tinha até pego aqui, para poder citar, como eu falei, são bastante artigos para a gente poder estudar, mas se fala aqui, ó, às vezes, como eu disse, às vezes as pessoas falam que o Conselho não faz o trabalho que tem feito, mas às vezes a população nem sabe o que é que o Conselho tem que fazer, né? Pensa que a gente tem que estar em todos os lugares, resolvendo todos os problemas, e não é assim que funciona. Tem alguns casos aqui que eu vou citar, para algumas pessoas que tenham dúvida. O Conselho ele não é responsável de ir atrás de crianças desaparecidas, de averiguar adolescentes locais públicos ou crianças, que nem algumas pessoas, foi até citado, que às vezes alguém vê uma criança ou um adolescente fazendo algo assim, que nem é do interesse, nem é algo que o conselho tem que atender, mas a pessoa já julga, olha, por que o conselho não está aqui? Então, as pessoas, por falta, às vezes, de conhecimento, né, já julgam diretamente o conselho. O conselho tem uma área que ele atua. Como você falou, o conselho não é a polícia. Eu até vi uma das candidatas, a Marlene, falando que antigamente o conselho até usava colete e tudo mais. É verdade. E às vezes a pessoa tem essa visão, né? Nem eu sabia disso, fui ver depois. Que as pessoas têm essa visão. Teve uma época que o conselho usava colete mesmo. Sim, aí as pessoas talvez tenham ficado dessa memória que o conselho é a polícia, que o conselho tem que ir em todo lugar, que tem que... Não é, tudo é dividido por setores, né? A polícia tem de uma forma, o conselho é de outra, o ministério é de outra. Então, assim, a gente é uma rede, cada um cumprindo o seu papel, a gente consegue dar esse apoio. Porque se a gente ultrapassar, se a gente atropelar o que tem que ser feito a lei, a gente vai estar sendo errado. Então, a gente tem que cumprir o que tem que ser feito conforme a lei. Tem até algo aqui que eu tinha pego, falando da importância das atribuições do Conselho, que é a questão da casa de apoio. Aqui a gente tem, né, onde crianças são levadas e tudo mais. E eu acho de suma importância a gente falar isso, porque às vezes a população pensa, eles só vão lá, só atendem, resolvem. Não, a gente tem que estar
a gente tem que ter os bons olhos e atenção em tudo, de todo o processo, desde o momento que você vai lá atender uma ocorrência, resolver um BO, até o momento que a criança, o adolescente é levado para essa casa. Você dá fazer atenção, toda a proteção, né? toda a proteção, porque não adianta você colocar a criança lá e esquecer a criança ou adolescente. Por quê? Normalmente essa criança ou adolescente, quando está nesse local, ele tem traumas, ele tem um histórico de sofrimento. Então, se você só colocar a criança ou adolescente lá e esquecer, não é um trabalho bem feito. Eu acho que quando eu comecei a estudar e eu vi isso, eu pensei, isso também é de suma importância. Às vezes a pessoa até esquece, né? Ela pensa que é só ir lá, resolver o BO, atender, encaminhar a ocorrência e acabou. Não, é todo um processo. Desde o atendimento até a casa de apoio, a gente tem que dar um suporte, porque essa criança e adolescente, às vezes, só tem o conselho tutelar como um socorro, um meio de ajuda. Então, para mim, tudo isso faz parte da atribuição do conselho. A gente tem que ter uma atenção especial a isso. Tá certo. Olha, nós já estamos chegando à reta final da nossa entrevista. Milena, eu gostaria de deixar aqui um espaço para você, se faltou alguma coisa, se complementar, e as suas considerações finais. Então, como consideração final, eu só queria agradecer o espaço, né, que foi dado aqui pela Jovem Pan, para a gente poder estar explicando melhor essa questão do conselho, e estar lembrando, né, a população que nesse dia 1º de outubro vai estar tendo a votação, que as pessoas deem uma atenção a essa votação. Muitas pessoas, por não ser algo obrigatório, não vou lá votar, não faço questão, mas dá uma atenção especial. Se a pessoa pensa na criança ou no adolescente, vai lá, vota nesse dia, leva o título de eleitor, documento de identidade, né? São 3 locais de votação, a escola Estrelinha, Darcy Ribeiro e 3 de maio. O horário de votação é das 8 da manhã às 5 da tarde. E eu peço à população que tenha essa visão diferenciada do conselho, da importância do conselho, e nesse dia 1º esteja lá para poder fazer a sua parte como cidadã. E, claro, né, não esquecer de pedir o voto da população aqui para mim, meu número é 17. Quem achar que eu posso estar fazendo um bom trabalho e eu posso, né, estou me colocando como candidata, peço a confiança das pessoas que me conhecem e das que não me conhecem, se puderem dar esse voto de confiança para mim, nesse dia 1º de outubro agora. Peço que todos estejam lá para votação.